Tá aparecendo? Não, né? Não, é só para você. Agora você precisa ir no PowerPoint. Agora eu Isso. vou lá embaixo. Aqui. Agora, isto. Perfect. Deu certo. Obrigada, minha turma, que me ensinou. Bom, vamos começar, né? Então, hoje o que eu venho falar, eu venho falar, né? Depois de tanta coisa bacana que já foi falado, falei para eles no off nosso que eu estava um pouco nervosa agora, porque, afinal de contas, já foi trazido tanta coisa importante, tanta coisa necessária, né? E o meu subtítulo é um encontro entre o possível e o necessário no processo da adolescência. Eu vim trazer o tema reconhecimento do eu. E no reconhecimento do eu é um processo permanente, constante, mas hoje a gente vai trazer um olhar sobre a adolescência. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu sou Cláudia Schneider, eu sou uma pessoa branca, de cabelos enrolados, loiros, usa blusinha branca e um terno preto, um fundo de madeira, no fundo com alguns acessórios, livros e fotografias. Eu sou graduanda do 7º período de psicologia, eu estou fazendo formação em psicanálise pela EPC, eu tenho formação em psicanálise da adolescência pela EPC, eu tenho formação em interpretação de desenho infantil, sou membro do NEPA, sou mãe de um adolescente de 13 anos, o Eduardo, e de 2 pré-adolescentes gêmeas, a Angelina e a Valentina. Sou atriz, sou empresária, sou esposa, e sou atuante como orientadora de adolescentes na obra social Maria de Nazaré. Depois da nossa apresentação, vamos fazer, então, uma breve introdução sobre o tema, o reconhecimento do eu. Para a gente fazer essa breve introdução, eu preciso falar para vocês que existem 3 perguntas geradoras de conflitos internos. Quem sou eu? Por que eu sou assim? E o que me fez ser da forma como eu sou? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, elas começam a desenvolver um conflito. E conflitos não necessariamente são ruins. Conflitos levam a questionamentos. Conflitos levam a autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma ferramenta necessária para a nossa evolução, né? Para a nossa elevação como pessoa, como sujeito. Quando a gente se autoconhece, a gente chega mais perto do momento de se reconhecer. Como assim? Quando eu me conheço, eu começo a perceber que eu sou feita de várias partes, de várias pessoas, de várias formas, né? Então, eu começo a reconhecer outras coisas dentro de mim. E no momento em que eu consigo entender que eu sou formado de uma coisa, que também é formado de outra, e essa junção, essa mistura de tudo, formou esse sujeito que eu consegui ser hoje, eu consigo ter uma aceitação de mim. E quando a gente consegue essa aceitação, quando a gente consegue se aceitar como a gente é, com as nossas imperfeições, as nossas qualidades, a gente constitui um adulto feliz, um adulto mais produtivo, um adulto mais consciente. Só que, para a gente chegar nesse adulto, a gente precisa, primeiro, passar por um processo, né? Então, falar do reconhecimento do eu é transitar entre o que a gente é, entre o que a gente quer ser e aquilo que a gente consegue ser. É construir uma ponte segura entre a infância e a vida adulta, né? E eu dizer para vocês, se essa ponte existisse de fato, a criança está aqui, a ponte é a vida adulta. Essa ponte teria uma plaquinha com o nome de adolescência. Então, aí a gente entra nesse sujeito adolescente, né? E passar por essa ponte, que às vezes é estreita, às vezes balança, às vezes dá medo, é importante se construir essa ponte junto com aquelas pessoas que nos trazem segurança, né? Junto com aquelas pessoas que são nossos cuidadores, nossos pais, nossos tutores. Quando a gente passa de mão dada, quando a gente passa junto, quando a gente passa com atenção, com carinho por essa fase, a gente tem uma probabilidade de chegar na vida adulta de forma mais tranquila. A gente escuta muitas vezes, é um limbo, é uma fase de transição complicada, é a pior fase que tem. Por quê? Será mesmo que ela precisa ser?
Será mesmo que ela tem necessidade de ser tão difícil assim? Né? Então, é necessário reconhecer as nossas raízes, compreender a jornada e aceitar o seu eu real. É um caminho ao qual os adolescentes e os cuidadores precisam passar, e é um caminho que não pode voltar. É um caminho que a gente só consegue ir, não tem um caminho de volta, né? Não dá para voltar, não, agora eu quero ser criança. Não dá. A vida nos empurra para frente. E aí a gente começa falando do desenvolvimento inicial do eu. Como já foi falado bastante aqui de manhã e agora à tarde também, né? O peso da influência dos pais, dos cuidadores, dos tutores na vida dessa criança, como a imagem nos mostra, né? É o adolescente meio chorando, eu não quero ir, mas eu tenho que ir. Eu posso até olhar para trás, mas eu tenho que seguir para frente, né? E aí, para constituir esse sujeito, a gente nasce. E quando a gente é criança, tudo que os pais da gente fazem é lindo, né? Tudo é lindo, né? A gente, quem é pai, mãe aqui, né? Eles acham tudo lindo, eles acham tudo muito bonito que a gente faz, eles acham que a gente não erra, que é tudo perfeito, que a gente sabe tudo, que a gente conhece tudo, que o beijo cura, né? E então, então a gente, como pais, cuidadores, professores, tutores, a gente tem que entender o quanto essa influência ela é marcante na vida daquele sujeito. O quanto as crenças que eu tenho, o quanto os meus parâmetros, as minhas frustrações, os meus medos, as minhas angústias, o quanto elas refletem naquele sujeito que eu estou desenvolvendo. Esse sujeito ele também passa pela construção do processo narcísico dele, primário e secundário, né? Onde ele primeiro tem ele e a mãe como um objeto de desejo, então ele quer que o mundo acabe e que aquela mulher seja só dele. E no segundo momento, no processo secundário, o pai surge dizendo, não, meu bem, essa rainha não é só sua, vamos dividi-lo. E aí ele começa a ter que encontrar uma forma de se encontrar, né, nesse processo, e ele volta aquele desejo para ele também. E aí ele começa a criar interesses, e dali ele vai construir futuramente outras relações. E aí esse sujeito um pouquinho maior, passou pelo processo primário e secundário, já mais próximo à adolescência, ele começa a se observar. E ele começa a perceber que ele é como um quadro pintado com várias mãos, né? Várias pinceladas diferentes. Olha, isso aqui é dali, isso aqui é de lá, olha, isso aqui foi um, isso aqui é outro. E ele para por um momento e fala, opa, mas e a arte em si? Vou parar de olhar as pinceladas e ver o que é. Eu vi que foi pintado com pincel assim, com a tinta assada, mas qual que é o desenho que está pintado ali? Qual que é a imagem que está sendo refletida ali? Né? Então, como espectador, ele começa a observar que ele é constituído de muitas coisas. E aí, quando ele se percebe começa a se perceber como um sujeito, ele começa a reprimir seu ego e a construir suas fantasias. Fantasias necessárias para se viver num ambiente a qual ele está inserido, né? Para conseguir atingir as expectativas que foram feitas por ele. Visto que esse sujeito, a gente está falando dele ali, né? A criança, o pré-adolescente, adolescente, mas a gente sabe que, por vezes, esses pais, eles idealizam esse filho muito antes, né? Quem nunca falou, né? Já dizia lá a Legião Urbana, né? Meu filho vai ter nome de santo. A gente já deu nome, às vezes, dos nossos filhos muito antes de gerá-los, né? Então, é toda essa pressão, toda essa necessidade de embutir as nossas vontades nessa criança. E aí, quando ele se enxerga, ele começa a ter dúvidas. Que mundo é esse que eu faço parte? Como é que funciona? Como é que é o sistema dessa casa, dessa escola, desse ambiente, dessa cidade, dessas pessoas? Né? E eu quero fazer parte disso? Eu quero fazer desta forma? Só existe esta forma de fazer? E quando aparecem todas essas questões, finalmente a gente chegou no sujeito adolescente. Com a formação do sujeito adolescente, ele passa a se ver no espelho, como a ilustração mostra, e ele olha e ele não se reconhece. E ele se pergunta quem é aquele sujeito que brota todos os dias no espelho dele, mas que ele não se reconhece. Os meninos começam a aparecer o gogó, aumenta, braço que não bate com a perna, né? A fala que fica oscilando, as meninas começam a aparecer o peito, fazer curvas no corpo, mas eles ainda veem aquela criança. Aquela criança que qualquer coisinha que fizesse, os pais batiam palma e achavam lindo e corriam postar e mostrar para a família. Não precisava se esforçar muito, e agora não. Agora, cada dia que passa, me cobram mais, me criticam mais,
né? Aí, se eu quero fazer alguma coisa legal, não, você não tem idade para isso. Mas, para outras coisas, não, olha o seu tamanho, está na hora de ter responsabilidade. Né? Então, ele fica muito perdido, ele não reconhece aquele corpo, ele passa por desafios, ele passa a ter que aceitar um corpo que ele não se identifica. Ele passa a ser questionado, criticado, pressionado por todo mundo, pelos pais, cuidadores, avós, tios, e inclusive pelos seus pares. Porque se na escola ele for muito criança, vão dar risada dele, porque ele é muito criança. Mas se ele chegar com uma postura muito adulta, vai parar de ser chato. Vem, vamos, né? Vamos entrar na turma. Então, ele fica muito perdido e ele começa a descobrir desejos, coisas que até então ele não pensava, quereres até então que não passavam pela cabeça dele, pulsões que até então não o movimentavam e agora começam a aparecer. E, às vezes, esses desejos, essas pulsões, elas começam a conflitar com aquele mundo que ele vive, com aquelas ideias que foram passadas como certo para ele. E aí ele se perde. Por um momento, ele se encontra perdido. Né, ele se encontra sem saber muito bem para onde ir, com quem ele quer aparecer, e é neste momento que ele acaba se afastando, né, daquele lugar que era o porto seguro dele, da família, dos pais. Ele acaba precisando de um tempo mais dele, mais separado, mais recluso. Ele começa, que cabelo que eu quero usar, que roupa que eu quero vestir, o que eu quero assistir, como é que eu quero falar, né, e aí ele começa a olhar em volta, em que turma que eu vou me encaixar, né, e aí aquilo querer ser quem a gente quer ser pode gerar um conflito muito grande, um mal-estar naqueles que nos rodeiam, né? E esse mal-estar, essa má aceitação, porque, opa, até ontem, tudo que eu falava era lindo, eu como pai e mãe, né, cuidador, professor, tudo que eu falava era lindo. Quem tem filhos aqui sabe que nem pai e mãe pode dizer contra o que um professor falou, é lei, né? O professor para as crianças os pais são entidades. E, opa, agora ele está me questionando. Agora ele está me criticando. E olha que às vezes ele tem razão. Muitas vezes, às vezes ele tem razão nas críticas dele. E o meu ego? E, epa, mas não foi isso que eu pensei. Eu pensei que ele ia ser desse jeito e agora ele é desse. E aí a gente despeja em cima deles as nossas frustrações, os nossos desejos, as nossas, né, má vontade. E isso gera culpa neles. Isso gera ansiedade neles, frustração. E aí eles começam a se perceber como insuficientes. Como não importa o que eu faço, eu nunca vou conseguir ser o que esperam de mim. E nem o que eu espero que eu seja. Como é que eu faço? Como é que eu acho? Então, o questionamento, talvez um pouco dessa nossa conversa é, será que esse momento que eles se perdem não é necessário? Será que às vezes não é necessário a gente se perder para a gente se achar? Não é necessário, como um viajante que chega lá num destino novo, não conhece nada, ele não precisa andar, ele não precisa bater numa porta ou outra, entrar num lugar ou outro para descobrir, não, é esse o meu lugar. Então, às vezes, é necessário a gente permitir que eles façam esse percurso deles. E aí a gente entra no luto da infância, né? Os desenhos mostram ali aquela busca por se encaixar, porque quando eles se acham num grupo, eles conseguem se camuflar. Por isso que os adolescentes, muitas vezes, se vestem igual, falam igual, tentam parecer a mesma coisa. A gente olha, a gente fica mais cedo, a gente olha às vezes e fala, nossa, eles são tudo igual, eles falam tudo a mesma coisa. É porque é uma forma deles se encaixarem em algum lugar, se sentirem seguro, pertencente a alguma coisa, para se achar ali dentro. Daqui a pouco eles voltam. Daqui a pouco eles se encontram, daqui a pouco eles mudam de turma, eles mudam de coisa, mas eles precisam passar, muitas vezes, por aquela descoberta, né? E é como eu falei, né? O desenho de baixo, ele fala, venham crianças, peraí, agora você está falando comigo? Agora eu sou criança? Ou agora eu sou adolescente? Agora eu posso ir ou agora eu não posso ir? Né? Eles ficam meio sem saber onde é esse lugar deles. E eles passam pelos lutos, né? Que são a primeira perda dos pais da infância. Agora eu vejo que meu pai erra. Agora eu vejo que meu pai não é perfeito, que aquele beijo nem sempre vai curar a minha dor, que ele tem medo, que eles têm frustrações, que eles têm defeitos, né? Então, mas ele era meu porto seguro, era tão perfeito daquele jeito. A gente, como pai e mãe, a gente fica triste deles deixarem de ver a gente assim, mas eles também ficam tristes em deixar de nos ver assim. E eles passam a buscar novos grupos identificatórios e estratégias para se constituírem, para serem quem eles precisam ser.
quem eles querem ser. E nesse processo, começa a se enrijecer seu superego, reprimir-se o ego, recalcar afetos e desejos e construir fantasias, né? Fantasias que agradem as pessoas ao meu redor e que eu consiga conviver no meio em que eu estou inserido. E aí vem a função dos pais, dos cuidadores, dos tutores, né? Que é o quê? Ofertar um acolhimento para esse sujeito, né? Acolher os nossos adolescentes, as suas necessidades, as suas vozes, as suas formas de expressão. E o adolescente, como André trouxe, como a Luciana trouxe, como outras pessoas trouxeram também, ele não está formado psiquicamente ainda. Ele não tem muita noção de perigo ainda. Só que ele só vai evoluir passando por experiências. O mundo vai ofertá-lo experiência, inevitavelmente. Nem sempre com tanto amor, nem sempre com tanto carinho, quanto nós pais, cuidadores, fazemos. Então, é necessário que a gente propicie para eles experiências assistidas. Mãe, quero ir comer pizza com meus colegas. Não, você não tem idade para isso. Não, você não vai de jeito nenhum. Então, calma, vamos ver. Você vai aonde? Com quem? Que horas? Vou te levar, vou te buscar. Vou ver quem tá lá. Tudo bem? Muitas vezes eles precisam de voz. Às vezes eles precisam só que você deixe ele tomar conta da sua própria vida. E minha voz falhou. Precisa também que a gente dê responsabilidades para eles, aos poucos, mas que eles vão tendo domínio da própria vida. Que os pais permitam que eles cresçam, que eles evoluam, que eu não faça tudo pelo meu filho, que eu não entregue tudo de mão beijada para ele, que eu permita que ele demonstre a capacidade dele, de responsabilidade, de produção, né? E que eu permita que ele se frustre, por mais que me doa. Muitas vezes, hoje em dia, a gente renega o direito deles de se frustrarem, de entenderem que eles erram, que eles falham, e que tudo bem, que eles vão ter outra chance, que tem como recomeçar, e que eles não estão sozinhos, né? A gente precisa respeitar essas individualidades, parar de compará-los com seu irmão, ou com o coleguinha, ou com o filho do meu amigo, ou comigo, quando era adolescente, né? Preciso entender que ele é um sujeito, ele é uma pessoa única, feita única, com as suas necessidades, com as suas vontades, né? Então, que eu respeite essa individualidade, que eu dê oportunidades para ele, e que eu forneça um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? O que é um ambiente suficientemente bom? É eu dar, mas eu saber quando parar também. Dar espaço para ele. É eu estar presente, mas não sufocá-lo. É eu estar com ele, mas não estar por ele. Que ele possa ser suficiente sozinho, mas que possa entender também que quando precisar ele tem apoio, né? E assim permitir que eles se tornem autônomos, produtivos, proativos. Ah, então eles vão dormir, criança, acordar, adolescente, já todos prontos? Não. Por isso é uma ponte, lembra? É a ponte da criança para o adulto. Nesta ponte, ele vai treinar, ele vai falhar, ele vai aprender, ele vai tentar de novo. E quanto mais oportunidades ele tiver, quanto mais apoio, mais acolhimento, mais amor, mais carinho ele tiver nesse processo, mais ele vai chegar, aí sim, um adulto autônomo, produtivo, proativo. E quem sabe ele vai poder ser quem ele quer ser de verdade. Quem sabe ali ele consiga ser aquilo que ele quer ser. O processo do luto ele é vivenciado tanto pelos adolescentes quanto pelos seus pais e cuidadores. Não é só o adolescente que passa pela adolescência. Quem cuida do adolescente acaba tendo que viver essa fase junto, né? Primeira fase do corpo infantil, como a gente já disse, ele se vê carregado de responsabilidades, ao mesmo tempo ele não pode tudo, e ele passa a se defrontar com particularidades físicas que ele não reconhece. Segunda fase, o papel da identidade o papel da identidade infantil, né? Ele é forçado a aceitar certas responsabilidades, né? Vem o período de troca de série, ele passa de não ter mais uma professora só para ter vários,
de os coleguinhas começarem a ter outros interesses e ele também. Então, é um processo todo difícil. Então, ele passa daquela fase de tudo fácil, tudo bonitinho, para ter responsabilidades e ter que renunciar a certas dependências. Enquanto até no ano passado, a mãe, vamos fazer o trabalho, filha, agora ela fala, poxa, você não fez seu trabalho ainda? Ué, mas você não fazia comigo? Você não sentava comigo para fazer? Né? Não, mas olha o seu tamanho. Ah, tá. Ele não sabe. Ele não sabe, ele precisa que você comunique-o. Precisa ser dessa forma como eu fiz? Não. Isso tem que ser um processo gradual, né? Eu vou falando, filho, ó, agora vamos tentar assim, porque você tem capacidade. E a gente, como terapeuta, como clínico, a gente vai falar o quê? Olha, você, que tal tentar sozinho agora? Você não acha que agora talvez já esteja pronto para tentar? E a terceira fase é a visão dos pais da infância, né? Quando você reconhece que eles têm fraquezas, que eles têm dificuldades. E os pais, por outro lado, eles precisam aceitar. Não tem mais um bebê dentro de casa. Meu filho está crescendo e eu preciso prepará-lo para o mundo. E aí eu quero dizer para vocês que quando a gente consegue ter esse olhar mais acolhedor para os nossos adolescentes, quando a gente consegue dar a mão para ele nessa ponte, para passar essa ponte, deixar de ser uma ponte, aquelas que tinha antigamente, né? Como é que era, do Faustão, que balançava, aquela ponte passa a ser uma ponte firme, sólida, que ele pode passar tranquilamente, que ele sabe que não vai cair. E aí os pais passam por aquele período, ele não quer mais sair comigo, ele não quer mais ficar comigo. Isso tudo vai passar, ele vai passar essa ponte. E ele vai retornar, né? E aí é possível perceber um reencontro mútuo, né? Permitindo que os pais a descoberta de que aquele indivíduo não é ele. Não, gente, os nossos filhos não são a gente mesmo. Eles são seres únicos. No entanto, a gente está ali dentro deles. Eles nos contêm. Né? Então, permite que os pais a descoberta de que aquele indivíduo não é ele. E que mesmo assim o contém. Sendo, então, grão de um. Eles são parte minha. Eles vieram de mim. Só que eles vão germinar outra árvore. Que vai balançar com seus próprios ventos. Que vai fazer sua própria sombra. Que vai ter os seus próprios frutos. Não, ele não precisa fazer da forma como eu fiz. Ele vai descobrir uma forma de fazer. E ainda assim, ele vai estar fadado a ser eterno grão do outro. Ele não tem como fugir também do fato de que eu tô ali. De que eu ajudei ele a se constituir. Então, existirá um reencontro mútuo desses sujeitos. E a necessidade da clínica do adolescente, então, surge, né? Dizendo que é necessário, e agora falando, né, com os colegas, que a gente tenha um olhar de uma clínica que seja um espaço que dê voz para esse adolescente. E dar voz para esse adolescente é respeitar as suas necessidades, as suas formas, a sua singularidade, né? É entender que uns vão precisar trazer o desenho, outros vão precisar trazer jogos, outros vão precisar trazer músicas, um videogame, uma série, né? Um estilo de se vestir, que ele sempre vai estar falando dele quando ele estiver trazendo. Ele vai querer te trazer um meme no celular, ele vai querer te trazer várias ferramentas e você precisa ser maleável, né? Como as colegas disseram, você não precisa se vestir que nem ele, você não precisa assistir e ouvir tudo aquilo que ele gosta, mas você precisa estar atento, você precisa estar antenado. Se você se dispõe a trabalhar com um adolescente, você precisa estar disposto, assim como foi falado em outra apresentação aqui, os pais precisam estar dispostos, né, aos filhos, o psicanalista, ele também precisa estar disposto, quando ele se assume psicanalista de adolescente, a acompanhar esse movimento. O movimento da internet, o movimento dos jogos, o movimento dos animes, o movimento que é o que circula, né, dos esportes, que é o que circula na vida daquele adolescente. É permitir que esse sujeito seja como uma canção inspirada em outra, aonde a gente consegue perceber claramente a influência. Aquela música ali foi influenciada naquela outra, porém, ela tem notas e melodias próprias. Então, é claro, ele vai vir carregado das frustrações, dos traumas e dos anseios dos pais, como também das alegrias, das felicidades, das coisas boas daqueles pais. Mas ele está num processo de descobrir a sua própria melodia. E cabe ao psicanalista sustentá-lo, né? Estar com ele naquele momento. Estar com ele, suportar junto com ele naquele momento.
E aí eu quero dizer para vocês, né, que o próximo slide eu vou trazer o autor de todas essas imagens, essas ilustrações que a gente trabalhou nessa apresentação. Esse é o Eduardo Schneider Salles, ele é o autor de todas as ilustrações, ele é um artista, ele faz teatro, ele escreve, ele desenha, ele dança, ele não sabe o que quer mais, ele quer fazer isso hoje, amanhã ele não quer mais. Ele tem 13 anos, ele é adolescente, ele acabou de concluir o 7º ano, e ele está descobrindo esse eu. Ele está passando por essa ponte, né? E todas essas imagens foram a visão dele, do assunto que a gente está trabalhando aqui, do reconhecimento do eu. Foi passado para ele, foi explicado todo, foi feita essa apresentação de uma forma para ele e pedido, agora desenha para mim. O que você entende desses momentos? Então, todas as imagens que a gente viu aqui, desde a capa até todas, são como ele se vê, como ele vê essa fase de transição. E ele pediu, claro, para mim informar que, tirando o desenho da capa, o restante ele não é o estilo dele é outro, esses desenhos estão horríveis, palavras dele, como um bom adolescente, mas que ele gostaria, mas que ele fez com muito carinho para todos nós que estamos aqui hoje assistindo. E para finalizar, eu tenho só mais 2 coisinhas, que é esta frase de Jean-Paul Sartre, que ele diz que o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. E aí fica um convite, não só, né, a gente está falando sobre a clínica adolescente, e foi uma coisa que eu trouxe para os meus colegas do grupo, e estou trazendo agora para vocês, não esqueçam que vocês também foram adolescentes, e que esse adolescente vive dentro de você. Será que eu consegui passar por essa ponte de forma segura, de forma sustentável? Será que eu consegui adquirir aquela autonomia? Então, volta, olha para o seu adolescente, se reconhece. Reconhece os seus pais em você, reconhece a influência do meio em que você viveu, reconhece o que é seu e se aceita. Faz o melhor do que você conseguiu. Se aceite. E aí, quem sabe, a gente vai conseguir finalmente. Eu não digo ajudar esses adolescentes, porque eu não acho que eles precisam de ajuda. Eu só acho que eles precisam de alguém para suportar junto. Todo mundo passa pela adolescência, a grande maioria. E não é necessário passar de forma brusca, de forma dolorosa. Eles são alegres, eles são felizes, e eles precisam de espaço. Eu vi os colegas falando aqui, no final das histórias, graças a Deus, foram todos muito felizes, porque eles tiveram alguém que apoiou, que suportou. Então, não é que eles não saibam se expressar. Eles só precisam ter o direito de se expressar do jeito deles, na singularidade deles, na subjetividade deles. E que a gente esteja ali para fazer junto. E para isso eu preciso conhecer meu próprio adolescente. Gente, muito obrigada. Não sei se eu passei da hora ou não, mas muito obrigada. É um prazer, quero agradecer muito, Sandro, aos meus colegas, que eu já externei para eles toda a minha gratidão, mas fica aqui registrado, que estão me ajudando a me modificar como pessoa, a me reconhecer como psicanalista, a me melhorar como mãe e a identificar todas essas dores desse adolescente e transformar em aceitação para que eu possa, de alguma forma, colaborar com os outros. Então, muito obrigada a cada um que se inscreveu, que está vendo agora, que vai ver depois. Espero que esse nosso movimento auxilie também vocês. Obrigada, EPC. Obrigada, Sandra. Agora acho que é a sua, né? Então, boa sorte. Cláudia, que coisa incrível, Cláudia. A gente já tinha visto, mas sei lá, é emocionante ver o que a gente está fazendo aqui, sabe?